para mim também, tu pode gravar, colocar no grupo, não tem problema algum com isso. Então, pessoal, como a gente começou mais tarde hoje, eu acredito que a gente vai até um pouquinho mais tarde, mas eu vou preparar vocês para fazer essa primeira prova para o assunto ficar bem fechadinho. Eu vou colocar aqui a minha tela, fazer a apresentação da nossa revisão. E aí a gente vai lembrar de todos os detalhes. Vamos lá. Muita coisa. Pessoal, essa revisão que eu estou fazendo, eu acredito que hoje mesmo lá no Classroom, eu vou colocar ela, certo? Então, pessoal, ó, vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, sim. Sim. Então, vamos lembrar, pessoal, um pouquinho da gestão de custos, como é que ela começou, né? A gestão de custos, pessoal, ela começou com o surgimento de indústrias, lá na Inglaterra, lá em 1700 e alguma coisa. Porque antes, o que que acontecia? Como eu falei para vocês, né? Era tudo artesanal, cada família produzia um item específico. Então, tinha uma família que produzia calçado, outra família produzia comida, pão, outra família fazia macarrão, outra família fazia roupa e assim era um negócio assim muito produção de subsistência que a gente chama. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas eu posso explicar. Esse termo ele é muito usado para agricultura, né? Agricultura de subsistência, que é plantar apenas o que você come, né? Apenas o necessário para você sobreviver. Antigamente a produção ela era feita assim. As roupas produzidas pelos artesãos ou artesãs, bem, depois eu lembro isso. A roupa produzida pelas pessoas, pelos que faziam as roupas, ela era feita assim em pequena quantidade e ela era feita assim por encomenda. Então você não estava andando em um lugar e tinha uma roupa lá esperando você. Você ia em um alfaiate, possivelmente, ele ia medir teu corpo, ia pegar tuas medidas, e a partir daí ele ia começar a costurar, comprar o tecido, fazer as roupas. Qual é o problema desse tipo de produção, né? Assim, não tem problema, não tem nada errado. Quem quiser fazer, faz. Mas hoje, quando a gente pensa no tanto de gente que tem no mundo, não tem mais como fazer essa coisa de produzir em pequena quantidade. Porque hoje a gente quer tudo rápido. Você vai, você vai comprar uma roupa, você já quer ir na loja que vai ter a roupa lá certinho, vai ter um monte de opção para você provar, e aí você vê se alguma te agrada ou não, né? Então hoje não tem mais espaço para uma empresa assim, eu vou produzir só uma pequena quantidade aqui, só para o povo existir. Vamos me falar que existe empresa que trabalha desse jeito. Existe, mas não é a regra, né? Isso aí é um caso muito específico que acontece ainda existe a costureira que faz o vestido de noiva, ainda existe o alfaiate que faz um terno encomendado. Existe. Só que a regra que a gente vê, a maioria das vezes, é o quê? É as pessoas comprarem na loja de uma fábrica. Então, a contabilidade de custos, ela surgiu com essa questão de produzir em larga escala, do empresário conseguir produzir em grande quantidade e num preço adequado ao consumidor, porque quando ele consegue produzir em grande quantidade, ele consegue vender barato. Essa é uma regra que a gente tem.
da produção em larga escala. Acho que vocês já ouviram falar isso em alguma disciplina do curso. Quanto maior a quantidade produzida de um item, maior a chance dele ser um item mais barato. Então, o conceito que a gente tem, pessoal, é vendas menos o custo dos produtos vendidos, a gente vai ter o que a gente chama de lucro bruto. Então, você pega tudo que você vendeu, todo o dinheiro que entrou, e tira todo o custo dos produtos vendidos, você tem um lucro bruto. Aí vem a parte triste, né? O lucro bruto, ele não é o dinheiro que fica para a empresa. Ela ainda tem que pagar despesa administrativa, que é o setor administrativo, RH, marketing, a parte de logística. Ela tem que pagar despesas comerciais, que é essa parte mais de vendas, essas coisas. Despesas financeiras que se enquadra aqui, talvez até Camille tenha comentado, juros, porque quase toda empresa, vocês não se enganem, empresa paga juros, ela pega dinheiro emprestado para investir, para comprar uma máquina, para comprar um terreno, para construir. Então, existe essa despesa que é o que a gente chama de juros. Então, do lucro bruto, você tirando todas essas despesas aqui, aí fica o que a gente chama de lucro líquido, que é o dinheiro que a empresa ganhou no período. Aí dentro desse lucro líquido, o que é que vai ter? Prolabore. Vocês sabem o que é Prolabore? Já ouvi falar, mas estou esquecida agora. Se tiver algum empreendedor aqui na turma, algum empresário, o Prolabore é o salário do dono da empresa. É aquele dinheiro que ele pega da empresa, do lucro, para ele se remunerar. Porque ninguém trabalha de graça, né? Então, o Prolabore é o dinheiro do empresário, é o salário do empresário que a gente chama, né? Então, algum dia, se vocês virem algum demonstrativo financeiro, alguma coisa que tenha Prolabore, é o salário do empresário. É aquela parte que ele tira do lucro para ele. Aí pronto, aí tem o Prolabore. Se for uma empresa muito grande, ela vai pagar a acionista, ela vai distribuir dividendos. Vocês sabem o que são dividendos? Vem de dívida? Não. Dividendo é coisa boa. Algum dia, eu espero que vocês deem uma pesquisada nisso, porque quando você tá pesquisando essa coisa é porque você está começando a melhorar a tua vida. O que é que acontece? Toda empresa grande, ela não tem um único dono. Ela tem vários donos. Você pega, por exemplo, a Ambev. Tem lá aquele cara, o homem mais rico do Brasil, o nome dele é Lehman, né? Mas ele não é o único dono. Ele pode ser o maior dono, o dono principal. Só que existe uma grande quantidade de donos na Ambev. Aí, todo mês, todo dia, toda hora, são negociadas o que a gente chama de ações no mercado financeiro. E o que são essas ações? A ação é uma pequena parte, é uma quantidade dizendo que você é dono de uma quantidade da empresa, de uma pequena parcela. Então, algumas empresas têm bilhões de ações. Talvez seja o caso da Ambev. Mas, se você é dono de uma ação, de alguma forma, você é um dono da Ambev, só que muito pequeno, né? Então, o que acontece? Aí, todo mês ou todo ano, depende do estatuto da empresa, das regras que ela quer seguir, ela vai remunerar cada dono da empresa, cada acionista. E essa remuneração que chega direto na conta é o que a gente chama de dividendo. Algumas empresas como Bradesco, Itaú, Santander, eu acredito, e o Banco do Brasil, eles colocam dividendos para todo mês. Aí todo mês você recebe uma quantidadezinha pequena. Ano passado eu comecei a brincar com essas coisas de ações, eu já vendi tudinho, não tem mais não. Mas, por exemplo,
Eu acho que era o Bradesco. Todo mês ele me dava 2 centavos por ação que eu tinha, todo mês. E tinha mês que ele me deu R$ 1, que é o dividendo grande, mas é só uma vez no ano que ele faz isso. Ele me deu R$ 1 por ação. É um investimento que é melhor do que poupança, por exemplo. Se você tem um dinheiro guardado, não vai fazer falta para você, começa a pesquisar renda fixa, renda variável. Mas, bem, eu não sou professor de finanças aqui, eu tô só falando de custos. Então, algumas vezes o dividendo também sai desse lucro líquido aqui. Algumas vezes não, sempre. Porque a empresa ela tem que distribuir dinheiro aos seus donos, aos acionistas. Então, aqui é só uma introdução mesmo. Isso aqui não vai cair na prova, é só uma contextualização. Isso cai. Definições básicas de custos. Nós temos gastos, desembolso, custo de fabricação, despesa, custo gerencial, perda, desperdício e investimento. O que é o gasto? É tudo que a empresa comprou, tudo que ela adquiriu. Não importa se ela não usar. Ela comprou esse mês agora. Ela montou o estoque para um ano. O gasto aconteceu nesse mês. Mesmo que o estoque fique lá guardado, ninguém mexa em nada, o gasto aconteceu no mês que ela comprou. Então, gasto é tudo que a empresa compra, adquire. E o que é o desembolso? Desembolso é a parte triste, como eu falei. É quando o dinheiro sai do bolso. É quando ela pega o dinheiro ali, faz o Pix e paga na hora. O gasto, eu tenho gasto de outubro do ano passado que eu ainda estou pagando. Eu comprei um celular em outubro do ano passado, dividi em 12 vezes, eu ainda estou pagando. Se você fizer a continha, você vai ver que eu ainda estou pagando. Então, o desembolso, eu tive 12 desembolsos divididos para cobrir o gasto que eu fiz em um mês. Então, nem sempre o gasto em desembolso acontece ao mesmo tempo. E na vida da indústria, na vida da empresa, é do mesmo jeito. Ela faz compra, ela parcela, ela divide, ela faz compra agora para pagar daqui 3 meses. Então, gasto e desembolso. Gasto é quando ela compra, desembolso é quando ela tira o dinheiro do bolso e paga. Ficou claro? Sim. Então vamos seguir. A gente tem o custo de fabricação. O custo de fabricação, o que é? Muita gente confunde custo de fabricação com imposto, com despesa. O custo de fabricação é simples de entender. Ele é o custo que você tem para fabricar um produto. É aquele gasto que você vai ter para fazer um produto. Então, você está fazendo um cachorro-quente na tua casa, que gasto que você vai ter? Vamos pensar, eu vou fazer um cachorro-quente. Eu vou precisar de pão, eu vou precisar de uma salsicha, eu vou precisar de carne moída, eu vou precisar de tomate, cebola, algumas pessoas colocam milho, então vamos botar milho também. Aí eu vou precisar de ketchup, maionese. É só isso, André? Não. Isso aí são só os materiais que eu comprei para fazer um cachorro-quente, certo? Só que, imagina, eu também tive outro gasto, que foi o quê? O gás de cozinha, para cozinhar a carne moída, para cozinhar a salsicha. Então, eu também tive um custo ali fabricando para criar o cachorro-quente, né? Aí você imagina que não é mais você cozinhando. Agora você é dono de uma lanchonete que faz cachorro-quente. Aí você vai pagar para uma cozinheira, ela vai partir o pão, ela vai cozinhar a salsicha, botar a salsicha dentro do pão, carne moída, verdura, molho. E aí a cozinheira ela não vai entregar para o consumidor, vai entregar para a garçonete. Aí você vai ter que pagar, vai ter um outro custo, que é a garçonete levando esse cachorro-quente até o consumidor. Então, o custo de fabricação, repara,
Eu não falei nada aqui de imposto. Eu falei que é o quê? É o material que você compra, a matéria-prima, é a mão de obra que você paga para fazer aquele produto e o custo indireto de fabricação, que é a energia que vai ser usada, o aluguel do ambiente, a depreciação das máquinas, que eu vou explicar mais para frente o que é de novo. Então, aqui o custo de fabricação tenha na cabeça. É o custo usado, é o custo que existe para você fabricar um produto. Isso é o custo de fabricação. Então, aquela história que o pessoal fala, custo Brasil, e começa a falar de imposto, é confusão que o pessoal faz. Sim, não está errado, mas imposto não é custo de fabricação. Então, vamos lá, pessoal. Prima, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Aqui são alguns exemplos que vocês vão ter. Matéria-prima, eu falei do cachorro-quente, é a carne moída, é o pão, é a verdura, é o molho que você faz ou compra. A mão de obra direta seria a cozinheira que faz esse cachorro-quente, a garçonete que leva o cachorro-quente até o cliente. E o custo indireto de fabricação é o quê? É todo o custo de produção que você vai ter, mas que não está ligado diretamente ao produto. É a energia elétrica que você vai ver, é o gasto de água, é mão de obra indireta, seria um supervisor, por exemplo, um gerente, e material de consumo, né? Pronto, agora despesa. Despesa é aquele gasto que existe que precisa para funcionar a empresa, mas eles não têm nada a ver com a fabricação do produto ou com a prestação do serviço. Eu vou dar um exemplo do posto de gasolina aqui, que eu acho que todo mundo já foi no posto de gasolina. O que é que o posto de gasolina te vende, pessoal? Alguns vão dizer que é gasolina, né? Mas o posto de gasolina, ele não vende a gasolina em si. A gasolina quem vende é a Petrobras. O posto de gasolina, ele vende um serviço para você. Qual é o serviço? Colocar gasolina no seu tanque. Então, aqui, você vai no posto de gasolina, você está pagando para ele botar gasolina no seu tanque. No posto de gasolina, muito bem, pode reparar que existe no posto de gasolina um departamento de finanças lá. Uma pessoa que recebe dinheiro, faz os pagamentos e organiza as contas do posto de gasolina. Pode reparar, todo posto de gasolina vai ter alguém fazendo essa parte financeira. Essa parte financeira, por mais importante que ela seja, o posto não funciona sem ela, mas ela não tem nada a ver com o serviço aqui, percebe? Colocar gasolina no teu tanque, esse pessoal que está pagando as contas, que está pagando funcionário e tal, eles não fazem isso, ele não coloca gasolina no teu tanque. Então a despesa ela tem essa característica. É um gasto que é necessário, mas esse gasto ele não tem a ver com a produção de um produto ou a prestação de um serviço. Um outro exemplo é a nossa faculdade. A nossa faculdade, qual é o objetivo quando você vai para a faculdade? Você termina o ensino médio, e aí você passa no vestibular, ou você vai trabalhar, você acha que você precisa de uma formação nova, você precisa estudar. A faculdade te vende o quê? A faculdade te vende conhecimento. Você vem para as aulas, assiste as aulas tudo certinho. O objetivo da aula é você aprender, é você conhecer mais coisas da profissão que você escolheu. Aí você tem que imaginar. Para eu aprender, eu tenho o professor Márcio, eu tenho a professora Vitória, tenho a professora Camille, tenho o professor André. Todos eles, de alguma forma, eles estão relacionados com conhecimento.
Então a gente não é despesa, os professores. Os professores, eles são custo de fabricação. Despesa seria o quê? É a faculdade que, por exemplo, tem um departamento lá na faculdade para guardar a mercadoria, água sanitária, guardar o estoque. Esse estoque que ela faz para item de uso diário, data show, computador, tal, para manter esse estoque, isso é uma despesa. Então, se eu perguntar na prova, qual a diferença entre custo e despesa? Direto, você vai responder assim, ó, bem fácil. Diferença de custo e despesa. Custo é relacionado à fabricação. Despesa é relacionado a funcionamento da empresa, mas sem ser a fabricação de um produto ou a venda de um serviço. Então, custo, fabricar, é o gasto que você tem fabricando o produto. Despesa, é o gasto que você tem fazendo a tua empresa funcionar, sem produzir nada, sem produzir nada. Então, acho que eu me alonguei um pouquinho aqui, ficou claro. E aí, pessoal, a gente tem esse conceito de custo gerencial. Se você tiver curioso, se você quiser saber se cai ou não na prova esse conceito, ele não cai. Não vai cair, eu não vou perguntar isso não. Mas é bom você saber, porque algum dia você pode trabalhar nessa área, você pode atuar em custos e alguém falar esse termo para você, aí você vai falar, ah, o cara nunca falou para mim. O custo gerencial nada mais é do que o custo de fabricação somado com as despesas. Então você pega custo e despesa, soma tudo, é o que a gente chama de custo gerencial. Na vida prática, quando vocês forem, por exemplo, calcular, quem for trabalhar com logística aqui, eu espero que muita gente trabalhe com logística, sendo gestor de logística, gerente de logística, diretor de logística. Quem for trabalhar com logística, vai ter que saber o quê? Quanto é que eu cobro no frete? Quanto é o frete? Como é que eu vou calcular o preço de venda do meu frete? Aí você vai pensar o quê? É caminhão. Eu faço o meu frete por caminhão aqui na minha empresa. Quais são os custos que eu vou ter? Ah, eu tenho o custo do motorista, eu tenho o custo da gasolina, do diesel no caso, né? Eu tenho um custo para organizar o caminhão, que eu esqueci qual o nome qual o termo correto, que é quando você carrega o caminhão e organiza tudo certinho, as encomendas. Você vai ter um custo com óleo para o motor, né, do caminhão, vai ter um custo para o funcionamento do caminhão. Você vai ter um custo também que a gente chama de depreciação. E aí esse custo é bem fácil de ver. Você compra um computador, um carro ou um caminhão, você paga um caminhão, digamos aí, 300 mil reais, um caminhão novo, sei lá, não sei se é esse valor. E aí você não quer mais ter aquele caminhão. Dá um mês você não quer mais ter aquele caminhão. Quando você for vender o caminhão, você não vai vender pelos 300 mil que você comprou. Você vai vender por um valor a menos. Esse valor a menos é o que a gente chama de depreciação. Todo produto que você compra, no momento que ele sai da loja, ele perde valor. Aí vai ter algum engraçado aqui da turma, que acompanha preço de carro, acompanha preço das coisas, e vai falar, professor, eu tinha um carro, antes da pandemia ele valia 30 mil, agora ele está valendo 40. Cadê a tua depreciação aí? Cadê a tua história, essa tua história? Aí eu vou falar, essa história quem tem que explicar para vocês é Camille, mas eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu.
Economia, ela funciona com aquela regra sagrada: oferta, demanda. A oferta, ela baixou. As empresas pararam de produzir por causa do isolamento. Produziram bem menos. As fábricas de componentes também produziram menos, então está faltando. Só que a demanda, ela permaneceu igual. Aí mais gente querendo comprar e menos gente querendo vender, o que acontece com o preço do produto? Ele fica valorizado. Ah, André, mas você está falando só de carro novo aí. Só era para valorizar carro novo, então, né? Errado. Porque, vê, o carro novo ele valorizou e ele está demorando para chegar. Tem carro que está gastando 150 dias. Você compra lá, paga, você fica 5 meses esperando o carro, 3 meses. E aí as pessoas pensam, eu vou comprar um carro seminovo. E aí também aumentou a demanda do seminovo. E aí, hoje o que é que está acontecendo? Vocês que acompanham o preço de carros, vocês vão ver que muitas pessoas compraram um carro no ano passado, venderam mais caro agora. Mas isso é uma exceção. A regra é você comprar e perder. Qualquer mercadoria que seja de uso. Carro, móvel, geladeira, fogão, você compra, usa. Se você for vender depois, você vai vender por um valor a menos. Então, esse valor a menos, esse valor que você perde, é o que a gente chama de depreciação, pessoal. Então, eu acho que eu fui claro aqui, falei demais. Então, agora a gente tem o conceito de perda, pessoal. Isso aqui pode ser uma coisa que eu coloque na prova, mas em geral não. A perda ela é uma coisa normal. É quando acontece alguma coisa na empresa, na indústria, que não é padrão, não é previsto, que não é a regra acontecer, que não é normal acontecer. Então, por exemplo, o que seria uma perda no caso da logística? Você está trabalhando, diretor de logística, trabalhando na Jeep, na Fiat, aí em Goiânia, e aí a empresa produz um monte de carro, um monte de Jeep Compass, de Renegade, de Toro, bota na cegonha, manda para o Rio de Janeiro, o frete. Cegonha completa, tá lá, envia para lá. E aí, por algum motivo, quando chega mais ou menos ali em Minas Gerais, as pessoas rendem o motorista e levam a cegonha, levam embora, com todos os carros dentro. Isso que aconteceu aqui, quando a gente for contabilizar lá em custos, a gente vai dizer que foi uma perda. Porque uma perda a gente conta como algo imprevisto. É algo que não é normal. Não é normal você carregar teu caminhão e ele ser roubado. E levarem toda a mercadoria desse caminhão. Não é normal tombar o caminhão e as pessoas pegarem a mercadoria e levarem. A gente conta como imprevisto. Então, sempre que for imprevisto, que acontecer que perdeu as coisas, que perdeu mercadoria, perdeu trabalho, a gente considera como perda. E aí vem o conceito de desperdício. Desperdício, ele é parecido com perda. Desperdício, ele é aquela atividade que a empresa realiza, aquele trabalho que ela realiza que não é necessário, que não é essencial para o funcionamento da empresa. Então, por exemplo, quando você está produzindo você está fazendo uma peça de madeira, um móvel de madeira, um rack, e aí um marceneiro, ele pega uma chapa de madeira e vai cortando. Vai sobrando uns pedacinhos de madeira assim, bem pequenos.
e ele vai jogando fora aquela madeira, aqueles pedacinhos. Quando junta lá no final do ano, se você pudesse juntar toda essa madeira aqui, você ia ver que ia ser uma grande quantidade. Mas isso é o que a gente chama de desperdício. Esse corte, esse materialzinho que sobra, que joga fora, é um desperdício. Um outro exemplo é quando você está trabalhando numa indústria e você vê que em determinados processos, etapas da produção ou da própria empresa tem falta material e o trabalhador fica parado. Muitas vezes, quando é algo corriqueiro, normal, tipo, acontece todo mês, 2 vezes por mês, isso aí é desperdício. Então, desperdício é perda de dinheiro, mas ele é previsível. André, qual é pior? Perda ou desperdício? A resposta que eu vou dar para vocês choca, mas é uma verdade. O pior é o desperdício. Porque o desperdício, ele acontece todo dia, ele acontece toda hora, ele acontece há muitos anos. E quando você junta tudo isso, todo esse dinheiro que está sendo jogado fora, toda essa mercadoria que foi jogado fora, essa mercadoria que perdeu por falta de qualidade, você vai ver que dá um valor em dinheiro muito grande. A perda, ela é chocante. A Fiat, puxa vida, a Fiat pegou um caminhão, produziu não sei quantos carros, mandou na cegonha, o cara roubou a cegonha todinha, levou os carros. Mas quantas vezes isso acontece? Quase nunca, né? Então a perda, ela choca. Assim, todo mundo fica triste, é um negócio que comove e tal, mas ela é muito rara acontecer, então desperdício é onde você tem que focar mesmo, assim, tá trabalhando numa empresa, quer fazer a empresa ganhar dinheiro de verdade, ganhar dinheiro assim para você ser um bom funcionário, se destacar, elimine desperdício na empresa. Elimine esses gastos que não são necessários, e aí você vai ver que vai economizar muito dinheiro para a empresa, e aí você vai ser reconhecido. E por último, pessoal, o último conceito que a gente tem é investimento. Investimento, ele não tem nada a ver com custo de fabricação, nada a ver com despesa. Investimento é quando a empresa compra algo visando ganhar dinheiro no futuro, visando ela ter algum retorno, algum lucro futuro. Eu vou dar um exemplo agora que é mais da mineração. Isso aí eu ouvia muito no Tocantins, que acontecia, né? A Vale é uma empresa que trabalha muito baseado no dólar, porque ela exporta e ela importa muito, né? E aí, muitas vezes, algumas máquinas, alguns itens, a matéria-prima que ela usa, quando o dólar estava baixo, ela comprava um estoque gigantesco, porque ela sabia que em algum momento o dólar ia valorizar. E aí, quando o dólar valorizasse, ela usava aquele estoque que ela tinha. Então, investimento, tenha na cabeça que pode ser nesse sentido, de você montar um estoque, porque você sabe que o produto vai ser inflacionado mais tarde. E aí, quando ele inflacionar, você usa aquele estoque que você comprou barato. Investimento pode ser a compra de uma máquina também. Então, por exemplo, a tua empresa produz 2.000 produtos. Você compra uma máquina para produzir 3.000, aquilo ali é um investimento. Então, investimento é sempre que você compra algo visando ganhar mais dinheiro na tua empresa. Aqui, pessoal, a gente tem um conceito de custo total e custo unitário. O que é o custo total? O que é o custo total?
é todo o custo que a empresa teve para fabricar todos os produtos. E o que é o custo unitário? É o custo para você fabricar um produto. Então, para você fabricar o custo total, é aquele custo que você teve para fabricar, por exemplo, 100 mil produtos. E o custo unitário é o custo que você tem para fabricar uma única unidade desse produto. Ah, André, qual a fórmula que eu uso para calcular esse custo unitário? Pega o custo, todo o custo que você teve para produzir aquele produto e divide pela quantidade produzida. Só isso. Ó, pessoal, esse aqui é um conceito que com certeza cai na prova, que é a classificação de custos. Eu não vou perguntar esses 5 aqui. Ah, como é que podem ser classificados os custos? É classificação pela variabilidade, classificação pela facilidade de alocação, pela auxílio da tomada de decisões, pela facilidade de eliminação. Não vou perguntar isso aí não. Isso aí é só para vocês saberem. Mas isso aqui eu posso perguntar. Qual é a diferença de custo fixo e custo variável? Lembra que eu falei para vocês? O custo fixo é aquele custo que existe, aquele valor que existe, não importa a quantidade que se produza. Então, se você produzir uma unidade e produzir 1 milhão de unidades, o valor dele é o mesmo. André, pelo amor de Deus, que negócio enrolado, me dá uma dica. Não faço a menor ideia do que você está falando. Você é dono de uma padaria, mas não é dono do terreno, você aluga o terreno. Esse aluguel do terreno, você vai ter que pagar todo mês, e é o mesmo valor. Não importa se esse mês foi bom ou se outro mês vai ser ruim. É o mesmo valor, está no contrato, assinado. Você assinou lá o contrato dizendo, eu vou pagar R$ 1.000 por mês para produzir. Então, durante o período do contrato, a não ser que você rompa, pague a multa e rompa, você vai ter que pagar R$ 1.000 por mês, não importa quanto você ganhou, não importa quanto você produziu. Algumas empresas, como é que elas funcionam? Elas alugam e passam anos sem produzir nada. Fica ali segurando aquele terreno até ela iniciar, até ela construir e iniciar. Mas isso aí é para empresa grande. Vida real a gente vê que esse custo fixo é uma coisa importante. Outro exemplo de custo fixo, André, que existe. A depreciação de máquina também é um custo fixo. Em geral, a gente trabalha com alguns itens que eles desvalorizam 10% ao ano. Tem uma tabelinha. Você compra um carro, compra uma máquina, em geral vai ser 10% ao ano que ele vai perder de valor. Então, todo mês ele vai perder algum valor ali, um valor X. Também é um custo fixo. Não importa se você produziu uma unidade ou 1 milhão de unidades, você vai perder valor na máquina. Então, esse custo entra. E o custo variável que você está falando, André? O que é o custo variável? Ele tem a ver diretamente com a produção. Se você produzir muito, ele vai ser alto. Se você produzir pouco, ele vai ser baixo. Você é dono de uma padaria e você vai produzir mais pães em um mês, você vai gastar mais com trigo, vai gastar mais com sal, vai gastar mais com açúcar, com água. Então, o custo variável é aquele custo que você tem com matéria-prima, água. Algumas pessoas consideram energia elétrica é variável. Quanto mais você produzir, mais máquinas você vai ter ligada, mais trabalho vai ter, mais energia você vai gastar. Então, energia elétrica também é um exemplo de custo variável. Então, para ficar claro, custo fixo não muda. Não importa a quantidade produzida, ele é o mesmo valor. Custo variável muda de acordo com a quantidade produzida. Você pega energia elétrica, se você desligar tudo, passar um mês sem produzir,
a tua conta de energia vai vir bem baratinha, não vai ter nada lá. Agora, se você trabalhar um mês, 24 horas, direto, você vai ver que vai ser bem diferente o valor. Aqui, pessoal, o outro que a gente tem é o conceito de custo direto e custo indireto. O custo direto, ele é aquele que eu falei, ele tem tudo a ver com o produto, ele tem a cara do produto. Então, quando você fala pão, você pensa farinha de trigo, você pensa sal, água, todos os materiais que vão no pão. Você pensa no salário do trabalhador que está fazendo o pão. Você pensa nessas coisas. Então, quando ele é assim, tem tudo a ver com o produto, com a fabricação do produto, a gente chama de custo direto. Quando ele não tem muito a ver, quando você não sabe muito como ele funciona em relação ao produto, a gente chama de custo indireto. Você está preparando o teu cachorro quente na tua casa, são 7 da noite, e aí você cozinha carne moída, cozinha salsicha, corta o pão. Você sabe quantos centavos de gás ou de luz você gastou com o cachorro quente? Alguém sabe? E aí, pessoal? Vocês sabem fazer essa conta? Porque a carne moída é fácil. Você compra a carne moída, você vê o preço lá, botou para cozinhar, sabe quanto gastou. A salsicha também. O pão também. Mas quantos centavos de gás, de energia elétrica você gastou na tua conta de energia? Alguém sabe? Se alguém souber, eu vou começar a chamar de Július, do Todo Mundo Odeia o Chris. Porque não tem como saber, é difícil, você tem que fazer uma matemática aqui. E aí é o que a gente chama de custo indireto, pessoal. Custo direto tem tudo a ver com o produto, é fácil, é só você pegar, ver quanto gastou, quantidade que gastou e quantidade que produziu e coloca no produto. O custo indireto já é mais difícil de ver. Vamos seguir, pessoal. A gente tem custo relevante e a gente tem custo não relevante. O custo relevante, pessoal, algumas é aquele custo que depende da tua decisão tomada. Por exemplo, se você vai fabricar em Goiânia ou vai fabricar em São Paulo, tem diferença. Tem diferença no valor do combustível, tem diferença na energia, tem diferença no salário dos trabalhadores, tem diferença no terreno que a empresa comprou. Tudo tem diferença. Então, isso é um custo relevante. Um custo não relevante é aquele que não vai mudar, não importa a decisão que for tomada aqui. No caso, você fabrica computador. Se você está fabricando computador em Goiânia ou em São Paulo, para a indústria, o preço dos componentes é o mesmo, não importa o lugar que ele esteja. Não importa. Então, isso aqui seria um custo não relevante. Isso aqui eu não vou cobrar na prova, esse daqui. Isso aqui também não. A gente tem custo fixo eliminável e custo fixo não eliminável. Custo fixo eliminável, pessoal, é todo aquele custo que pode ser eliminado se a empresa fechar. Então, se a empresa fechar, você vai deixar de pagar salário, você vai deixar de pagar aluguel, possivelmente, você vai deixar de pagar parte de despesa de administrativo, de comercial, nada disso você vai pagar. E a gente tem um custo fixo
não eliminável. O que é o custo fixo não eliminável? Mesmo que a empresa feche, ele vai continuar existindo lá. Por exemplo, você é dono de uma casa. E aí, por algum motivo, você vai embora daquela casa. Você deixa lá a casa, abandona. Essa casa abandonada, você vai continuar pagando IPTU. Você vai continuar pagando para manter a casa, se você não quiser perder tudo, não quiser perder a casa, né? Você foi embora, mas aí você vai ter que gastar lá com telhado, gastar pintando, fazendo coisas que para manter a casa em pé. Isso aqui eu não vou cobrar, pessoal. E aqui é o último assunto da nossa prova, que é o sistema de acumulação de custos. Eu vou ensinar para vocês aquela continha de novo que eu ensinei na aula passada. O sistema de acumulação de custos, como eu falei, ele é composto pelo princípio de custeio e o método de custeio. O princípio de custeio, o que é? É a filosofia da empresa. São os custos que ela vai considerar para calcular o custo do produto para o cliente. E o método de custeio é o quê? É a matemática que ela vai usar, a ferramenta, a técnica que ela vai usar para calcular esse custo. Na primeira prova, na primeira unidade, a gente vai falar só de princípio de custeio. Na segunda unidade, nós vamos falar de métodos de custeio. Então, pessoal, aqui, ó. Isso aqui já falei. Não. Isso aqui eu já vou até tirar dos slides que não é mais necessário. Então, pessoal, aqui, ó. O princípio de custeio. Nós temos 3. Variável, por absorção integral e por absorção ideal. Lembra que eu falei que tinha custo fixo e variável? Esse princípio de custeio variável, ele vai contar só o custo variável para calcular o custo do produto. Então, aqui já tem uma dica, ó, variável. Quando tiver a questão lá no exercício de revisão, a gente vai ver, você vai pegar só o custo variável, dividir pela produção. E aí você vai calcular quanto é o custo variável dali. Por absorção integral ou ideal, ou total, integral ou total, como é que funciona? Você vai pegar custo fixo, custo variável, soma os dois, divide pela quantidade produzida, e aí você chega no custo do produto. Então aqui pega o custo fixo, custo variável, soma os dois, divide pela quantidade produzida, calcula o custo do produto. E o último é o por absorção ideal. Você vai pegar custo fixo, somar com custo variável e eliminar os desperdícios, pessoal. Porque é aquela coisa que eu estava falando do desperdício, lembra? O desperdício é uma coisa que depende só da empresa para controlar. Se a empresa quiser, ela elimina. Então, o desperdício ele vai entrar aqui nesse princípio, porque por lógica, não é culpa do teu cliente o desperdício que acontece na empresa. Ele está comprando só o produto. Então, se você gasta, se o teu custo de produção é 2.000 de um computador e ele vale 3.000, você tem que ver aqui, ó, esses R$ 1.000 de lucro que você está tendo, se não dá para você ter mais lucro, eliminando desperdício na fábrica, eliminando ineficiência. Então aqui, o que é que vocês precisam saber? Lá no princípio ideal, você vai tirar
o desperdício. Aí eu vou aplicar só um tipo de exemplo para esse ideal, para esse princípio de custeio ideal, pessoal. Isso aqui, ó, não cai na prova. Método de custeio. Não vai cair na prova, mas eu vou falar. Nós temos rateio simples, custo padrão, centro de custos, custeio baseado em atividades e unidade de esforço de produção. Então, o princípio de custeio e o método de custeio, eles são usados juntos. O princípio de custeio vai dizer o quê? Como é que eu vou contar meus custos? Quem é que eu vou contar aqui? E o método de custeio vai dizer qual é a lógica, qual é o procedimento que eu vou usar, qual é a ferramenta que eu vou usar para calcular esse custo. Muitas pessoas acham que custos é só o método de custeio. Mas você precisa saber o que é um custo, o que é um desperdício, o que é uma perda, o que é um investimento, para depois você chegar no método de custeio. Aqui já foi. Ó, pessoal, um exemplo do custo variável, do custeio variável. Preste atenção. A empresa RC, no mês de maio de 2004, produziu 100 mil unidades. O custo total do período foi 1.600.000, sendo 1 milhão de custo fixo e 600 mil de custo variável. Qual o custo do produto de acordo com o custeio variável? Então, aqui o que é que você teria que saber se fosse uma questão de prova? Eu tenho uma empresa, o princípio de custeio que eu estou usando é o variável. Usando o princípio de custeio variável, então eu vou ter que fazer o quê? Eu não vou contar o custo fixo. Então, esse 1 milhão aqui, ó, não vai entrar na conta. Quem é que vai entrar? 600 mil. Aí, como é que eu vou calcular o custo do meu produto? O custo de uma unidade, né, para produzir. Eu vou pegar os 600 mil ali, ó, que é o custo variável, e vou dividir pela quantidade produzida, 100 mil unidades. Então, segundo essa lógica, segundo esse princípio, o custo do meu produto foi R$6. O custo do meu produto foi R$6. André, esse outro 1 milhão, como é que vai ser contabilizado? Esse 1 milhão ele vai sair quando a gente for tirar naquela parte que eu falei de lucro líquido. Você vai pegar R$6, multiplicar a produção, 600 mil, né? Aí você vai subtrair o preço vendido. Na verdade, você vai fazer assim: receita, né? Tudo que vendeu, menos o custo variável. Digamos, esse produto aí ele é vendido por 20 a unidade. Vendeu 100 mil, então você vai ganhar quanto? Você vai ganhar 2 milhões. 2 milhões menos 600 mil, você vai ter um lucro bruto de 1 milhão e 400 mil. Aí esse 1 milhão você vai tirar daqui agora. 1 milhão e 400 mil menos 1 milhão, teu lucro líquido foi 400 mil, e depois você vai ter que tirar as despesas. É assim que funciona o custeio variável. Então, para não ficar dúvida, pelo custeio variável, como é que faz, André, pelo amor de Deus? Pega a quantidade total do custo variável, aqui, ó, 600 mil de custo variável, divide pela quantidade produzida, 100 mil. Então, 600 mil dividido por 100 mil, cheguei num custo de 6 por produto. E o custeio por absorção integral ou total, como é que funciona? Lembra que eu falei? Você vai pegar custo fixo e variável, junta os dois, tudo. Divide pela quantidade produzida. Então vamos ver um exemplo de como ele funciona. A empresa M, no mês de maio de 2004, produziu 100 mil unidades. O custo total do período atingiu 1 milhão e 600 mil. Qual é o custo do produto de acordo com o custeio por absorção integral? Então, você vai pegar esse valor aqui, ó, 1 milhão e 600 mil, e vai dividir
por 100 mil unidades. E aí, fazendo a conta aqui, a gente vai chegar em 16 por unidade, pessoal. 16 por produto. Aí aqui já é o por absorção ideal. Como é que você vai fazer aqui? Lembra que eu falei? Tudo que é desperdício, fora. Não conta. Então aqui como é que vai funcionar o exemplo? Eu vou até atualizar com vocês agora. Olha lá. A empresa M, ela possui capacidade para produzir 120 mil produtos. E no mês de maio, ela produziu só 100 mil. O custo do período, ele atinge 1 milhão no período, custo fixo. E o custo variável, 6 por unidade, chegando num valor final de 600 mil. Qual é o custo do produto de acordo com o princípio de custeio ideal? Olha lá. Repara na pegadinha, no que aconteceu. O custo fixo é 1 milhão. Se eu produzir 120 mil unidades, pessoal, eu vou gastar mais ou menos que 1 milhão. Ou igual. Vamos fazer uma pergunta melhor. O custo é fixo. O máximo que a empresa pode produzir é 120 mil. Mas ela produziu 100 mil. Se ela produzisse 120 mil, ela ia gastar mais ou menos do que ela, ou igual, do que ela produziu dos 100 mil. O que é que vocês acham? E aí, pessoal? Mais, menos ou igual? Vamos lá, acho que igual. João, ó, pensa no aluguel. Pensa no aluguel da padaria. A padaria ela pode produzir 120 mil, mas 1.000. Ela vai... E aí? Na hora do Mais... você explicar, dá uma cortada aí. Você é dono de uma padaria e você aluga o terreno, aluga o galpão. Você pode produzir 120 mil pães, mas no mês você produziu 100 mil. O aluguel, você vai pagar mais, menos ou igual? Igual. Igual, né? Custo fixo, pessoal, tenha na cabeça isso. É igual. Se fosse zero, você ia ter que pagar o mesmo valor. Então aqui, ó, lembra que eu falei que elimina desperdício no custeio ideal. O desperdício não vai para o cliente. Então, se a empresa pode produzir 120 mil, o justo é o quê? Na contagem, na gestão de custos, é você considerar que vai produzir os 120 mil. Porque se você produziu 100 mil, é problema seu. É ineficiência sua. Então, aqui, ó, como é que a gente vai fazer essa continha? 1 milhão aqui. Eu vou colocar um nome que fica mais fácil para vocês. Dividido pela capacidade de produção. Isso aqui é igual 1 milhão dividido por 120 mil. Isso aqui é quanto? Vou fazer aqui no meu celular agora.
aqui vai dar 8,33. Mas eu vou fazer. Minha cabeça continua muito boa. Deu 8,33. Só que aqui, pessoal, lembra, o custo do produto é o custo fixo unitário, né? Mais o custo variável unitário. Então, aqui, ó, é 8,33 mais R$ 6. Deu 14,33 aqui. André, de onde veio esses R$ 6? Olha lá na questão. O custo variável ideal é R$ 6 por unidade. Então, aqui, ó, nem mexi. 8,33 é o custo fixo, né? Mais o custo variável unitário, chegando em 14,33. Pronto, pessoal. A nossa prova, ela vai até aqui. São 26 slides. Eu vou até apagar esse restante. Isso aqui a gente vai falar mais para frente. São outros assuntos, outras emoções mais para frente. Eu vou fazer uma benevolência com vocês. São 8h50. Peguem a lista de exercício e escolham um exercício, se for de conta, para eu fazer, ou um exercício de conta e um de teoria para eu explicar. Peguem a lista de exercícios que está lá no Classroom, e aí a gente vai resolver o finalzinho da aula. Deixa eu só ver quem está presente aqui. O de conta, questão número 8. Porque da 8 a gente vai saber resolver a 9. Eu fazendo a 8, vocês vão saber resolver a 9, né? Isso, pelos exemplos. E aí, o de conta é o 8. Eu vou colocar... Pronto, eu vou fazer o 8. E aí, do 1 até o 7, que é de teoria, vocês podem escolher qualquer um. Mas eu digo que é mais provável cair uma questão parecida com a 5, com a 7. É mais provável. E a 10 também é provável. Eu vou resolver no Excel agora o exemplo 8. Pega aí o exemplo da conta que vocês querem que eu faça. Eu vou parar a apresentação no momento e vou apresentar no Excel, certo? Nessa aqui eu vou colocar exercício 8. Exercício 8, né? Vamos fazer ele do zero? Leiam para mim o exercício 8. Quem está com o documento. Uma empresa fabrica um único produto que é vendido por um preço de 1 por unidade. 1 por unidade, né? Falou aqui, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Tá travando, professor.
Tá travando. Pessoal? Sim. Professor? Travou e ele sumiu. Pronto, saiu. Pessoal, desculpa, estou de volta. Vou apresentar novamente aqui. Estão me ouvindo direito? Sim. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui no Excel. A gente vai lendo o exercício, fazendo parte a parte, como se eu fosse resolver. Tá aqui, ó. Primeira informação: preço de venda, R$ 1 por unidade. Aí, num determinado período, seus custos totais foram os seguintes: matéria-prima, 10 mil, né? Matéria-prima aqui, 10 mil. Custo indireto fixo, 25.000. 25 mil. Aí, custo indireto variável, né? A tua mão de obra. Eu vou colocar ela também. E aqui, ó, mão de obra direta, 5 mil, né? Pessoal, essa questão eu gosto dela porque ela é duas em uma. Parece só conta, né? Mas aqui você tem que saber o que é custo fixo e o que é custo variável. Repara. Você vai ter que fazer uma nova linha aqui, ó. Custo fixo total. Custo variável total. Vamos começar. Matéria-prima, pessoal. Vocês acham que se eu aumentar a quantidade produzida, eu vou gastar mais com matéria-prima ou menos? Mais. Vou gastar mais, né? E se eu produzir menos, eu vou gastar igual ou vou gastar menos com matéria-prima? Menos, né? Então, a matéria-prima ela é um custo o quê? Variável. Então, você vai fazer como aqui? Você vai pegar matéria-prima e somar com o custo indireto variável. E aí a gente vai ter o custo variável total aqui, ó. Matéria-prima e custo indireto variável. 20 mil. A gente tem o custo indireto fixo e a mão de obra direta. Lembra que eu falei? Mão de obra é considerado custo fixo. Algumas pessoas, eu inclusive, considera mão de obra custo variável, porque se você produzir mais, você vai contratar gente. Se você produzir menos, a regra é você demitir gente.
Mas só que assim, para não ter polêmica, vamos com a maioria. O pessoal considera mão de obra custo fixo. André, você vai colocar esse tipo de polêmica na prova? Não. A prova de vocês vai ser mais simples que isso. Eu vou colocar custo fixo total, custo variável total. Mas aqui eu quero te ensinar a construção da resposta, para você pensar assim, enquanto você estiver na tua vida lá trabalhando, é desse jeito que faz. Você não vai dar só um número, você vai pensar como é que constrói tudo aqui. Então aqui, pessoal, o custo fixo total, eu vou somar esse custo indireto fixo, que é 25 mil, com a minha mão de obra direta, que é 5 mil. Eu vou fazer melhor, eu vou colocar aqui, ó, na fórmula do Excel, aí quando você clicar nela, né, nessa planilha, você já vai ver o que foi feito aqui. E aqui, ela é igual matéria-prima mais custo indireto variável. Pessoal, letra A. Não, ainda tem outros dados aqui que eu sei. A empresa tem capacidade para produzir 100 mil unidades por mês, mas ela produziu 80 mil. Então aqui deixa eu inserir umas linhas aqui. Capacidade de produção. Aqui foi 100 mil. Produção realizada. Foi 80 mil. A letra A, pessoal. Custeio pelo princípio variável. Custeio pelo princípio variável aqui. O que é que vocês vão ter que lembrar da fórmula, pessoal? Custo do produto, como é que eu vou calcular? É custo variável total dividido pela produção. Pessoal, diz aí para mim, quanto é o custo variável total? Olhando a planilha. 20 mil, né? Isso, 20 mil. 20 mil, tá calculado aqui. Diz para mim, quanto é a produção realizada? 80 mil. 80 mil. Então, o custo do produto aqui, eu vou colocar direto a fórmula e aqui a gente vai, vocês vão saber. Olha lá, 20 mil, a fórmula, dividido por produção, 80 mil. Olha lá, nosso produto ele custou 25 centavos para produzir. Meu preço de venda é R$ 1. Então, aparentemente, aí eu estou ganhando 75 centavos por produto no meu lucro bruto. Só que a gente vai ver que não é bem assim, não. A letra A está respondida aqui, pessoal. Letra A é isso. A letra B é o princípio por custeio integral, né? Custeio pelo princípio
integral. Pessoal, custo do produto aqui, ó. Como é que eu vou fazer a fórmula aqui? Como é que vai ser a minha fórmula? A fórmula é assim, ó. Custo fixo mais custo variável e eu divido pela minha produção. Pessoal, eu tenho que fazer uma soma. Eu vou colocar uma linha aqui, ó. Não, não vou colocar não. Assim fica tranquilo. Pessoal, diz para mim aí. Quanto é o custo fixo? O custo fixo total? 30 mil. E o meu custo fixo e o meu custo variável total? 20 mil. Então, a minha fórmula vai ser assim no Excel. Se você for fazer no Excel ou na calculadora. 30 mil mais 20 mil. E eu divido pela minha produção. Quanto eu produzi? R$ 80 mil ou 100 mil? 100 mil. 100 mil ou 80 mil? E aí? Qual é a capacidade de produção que o senhor quer estar falando? 100 mil ou 80 mil, pessoal? A minha produção realizada. Quanto eu produzi na minha 80 indústria? mil. A letra A e a 80. letra B, vocês vão pegar o que a empresa realizou, o que ela fez, o que ela produziu de fato. A capacidade é o máximo. Sempre pensa isso. Nenhuma empresa ela vai conseguir produzir o máximo que pode. Então aqui, ó, 80 mil na fórmula. Então o custo do meu produto aqui, vamos fazer essa fórmula no Excel, para ficar certinho aqui. Aqui ela vai ser como? Essa aqui, mais esse aqui, e eu vou dividir pela minha produção. Deu 0,63 centavos, mais ou menos. Deu 63 centavos. Então, vê. Eu vendo por R$ 1. O custo do meu produto está 63 centavos. Eu estou ganhando 37 centavos por unidade. Esse daqui está mais perto da realidade, tá, gente? A empresa está ganhando isso mesmo por produto. Ela gastou 63 centavos para produzir aquilo ali. E ela vendeu a R$ 1. E a letra C, pessoal? A letra C é o custeio pelo princípio ideal. Aqui, como é que vai funcionar o custo do produto? É custo fixo total dividido pela capacidade de produção mais custo variável dividido pela produção realizada. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá, vamos fazer. O custo do produto aqui, pessoal. Como é que eu vou fazer? O custo fixo total foi 30 mil, vocês já me disseram. Quanto é a minha capacidade de produção? 100 mil. 100 mil. Aí aqui, mais o meu custo variável total, vocês já me disseram, foi 20 mil. E a minha produção, 80 mil.
Então, vamos calcular o custo desse produto aqui. Vamos colocar numa fórmula do Excel. Se você fizer desse jeito na tua calculadora, usando os parênteses, vai bater certinho. Vai dar lá o valor tranquilo. Isso aqui é para dar 0,55, mas eu vou fazer. 30.000 dividido por esse, mais 20.000 dividido pela produção, 80.000. 55 centavos, tá vendo? Letra A, letra B, letra C. Resolvido. Desse jeito. No custeio variável, o que é que eu vou dar de dica para vocês nunca errarem? Não olha custo fixo. Se tem o nome variável, pega só o custo variável total, divide pela produção. Não tem truque. No custeio ideal, qual é o truque? Custo fixo, custo variável, divide pela produção feita. Não tem truque. Custo integral você pega. Custo fixo, soma com custo variável, divide pela produção. Soma os dois e divide pela produção. Não tem errada, não vai dar problema. O custo ideal, que é o que dá mais pegadinha, e você vai ter que prestar atenção. A pegadinha é o quê? O custo fixo você vai ter que dividir pela capacidade de produção. E o custo variável você vai dividir pela produção. Então, repara. No custeio ideal, você pensa, custo fixo divide pela capacidade de produção, custo variável divide pela quantidade produzida. Esse é o truque. Pessoal, acabou a questão 8. A resposta está aqui. Eu vou colocar o link no YouTube, essa gravação, quando ela chegar, para vocês acompanharem ao longo da semana, quem quiser assistir a aula para se preparar, né, para a prova. Como eu falei, eu não sei se vocês pegaram a lista, mas quem pegou viu que ela vale 1 ponto. O que você responder vale 1 ponto. Você só precisa enviar para mim. Se respondeu certo ou errado, eu vou contar 1 ponto. Mas eu quero que você responda o mais certo possível, porque se você responder certo na lista, você acerta na prova. Porque a prova vai ser muito parecida com a lista. Muito parecida mesmo com a lista. Não vai fugir disso aí, do que vocês estão vendo. Então, a questão de conta é essa. O combinado foi que eu ia responder uma questão de teoria e eu ia deixar vocês escolherem. Escolham. Ô, professor André, Oi. eu só queria que o senhor repetisse o custo fixo variável total, que eu me perdi nele. Como é que chegou a 20.000? O custo fixo total, né? É variável, eu me perdi. O custo variável total ou o custo fixo total? Não, Variável. custo variável total. Olha lá, repara. Ele tem... Vamos voltar para a planilha aqui. Eu tenho matéria-prima, tá vendo? Que é 10.000. E eu tenho custo indireto variável. Na prova, não vou fazer desse jeito, porque da outra vez deu uma confusão danada. Eu coloquei para o cara pensar. Ele pegou 10.000 e contou que era o custo indireto, que era o custo variável total. E se não era. Porque a matéria-prima também é um custo variável. Tinha que somar matéria-prima com esse custo indireto variável. Aí, 10.000 da matéria-prima com 10.000 desse custo indireto, deu 20.000. Foi só isso. Foi claro, Rayane? Ficou claro, agora eu entendi. Agora captou, né? Aí ali os 30.000 do custo fixo foi o quê? Salário mais custo indireto fixo. E aí deu os 30.000. O salário, no caso, foi com a mão de obra, né? Mão de obra mais o custo indireto fixo. Fixo, entendi. Na prova de vocês eu não faço mais desse jeito. Porque, assim,
Presencial ainda tem aquele negócio, eu fazia mais questões, não era Excel, era no quadro, aí eu parava, eu apontava. Eu vou fazer uma coisa mais direta, entendeu? Não vou fazer essas pegadinhas assim, não, para enrolar muito, para não ter problema nem para mim, nem para vocês. E aí o combinado, pessoal, foi que eu ia responder uma questão de teoria. Escolher alguma? E aí, pessoal? Bem, se ninguém escolheu, eu vou escolher. Eu disse que Vai, a... escolha. Oi? Pode escolher. Vou escolher a 10, ó. Explique com suas palavras o que é custo de fabricação, desperdício e investimento. Dê um exemplo de cada. Isso aqui eu tirei de uma prova do semestre passado. Como é Google Forms, não vou colocar questão escrita assim para você escrever, mas é bom você saber o conceito. Vamos lembrar o que é o custo de fabricação. Lembra que eu falei que o custo de fabricação é aquele custo que a empresa tem para transformar uma matéria-prima em um produto final, um produto acabado. Aí é o custo de comprar a matéria-prima, é o custo de pagar o salário dos trabalhadores, a energia elétrica do processo, a depreciação da máquina que ela está usando. Então, o custo de fabricação é todo o custo que existe para se fabricar um produto. Então, tudo que a empresa gastou, todo o dinheiro que ela gastou para transformar uma matéria-prima em um produto final, é um custo de fabricação. Então, no caso do exemplo que eu dei, você tem uma lanchonete, aí você quer fazer um cachorro-quente, um exemplo de cachorro-quente, olha o tanto de custo que tem. Pão, salsicha, carne moída, eu vou colocar verdura aqui, entra tomate, cebola, as coisas lá que botam. Molho, que é ketchup, maionese, mostarda. Ovo de codorna. O saquinho para embrulhar o cachorro-quente. Isso é só matéria-prima. Você teve um Batata custo. palha. Batata palha também, ó. Tá sendo boa da comida também, que nem eu gosto de comer. Então, eu acho um cachorro-quente, que nem eu. Então aqui, ó, todo esse custo que teve só de comprar o material, isso ainda não está pronto. Você que tem uma lanchonete, você vai ter que cozinhar a carne moída, vai ter que cozinhar a salsicha, vai gastar gás para cozinhar, gasta energia elétrica para fazer isso. Então, esse custo que teve aqui é um custo do processo de fabricação. Você pagou o salário para alguém cozinhar para você. Então, o custo de fabricação, você pensa que é o custo de pegar todos esses itens crus e transformar em um cachorro-quente. Pensa nisso. A outra pergunta foi desperdício. Desperdício é aquela perda de dinheiro que é prevista, que ela acontece no processo de fabricação, está perdendo dinheiro, e a empresa não se movimenta para corrigir. O que são exemplos de desperdício, né? É quando a empresa tem muito problema de produto com falta de qualidade, que reprova lá no departamento de qualidade. Ela produz, reprova. Esses produtos eles não vão ser vendidos, ele vai ficar dentro da empresa. A empresa gastou dinheiro pagando salário, gastou dinheiro com material e não vendeu o produto. Então, isso é o desperdício. É aquele produto, por exemplo, que não é aprovado no teste de qualidade. É o exemplo que eu dei do marceneiro, que compra uma chapa de madeira e corta a madeira e ficam aqueles pedaços de madeira que não se aproveita para nada. Isso é desperdício também. Então, desperdício é toda a perda de dinheiro da empresa que é previsível e que ela não está atuando para eliminar. Então, desperdício, pensa,
sempre que você ouvir a palavra desperdício, pensa naquela coisa que dá raiva em todo pai de família, toda mãe de família. TV ligada e luz acesa sem ninguém no cômodo. Desperdício, porque não custa nada para ninguém desligar a tomada, desligar a TV, né? Então, desperdício é isso, pessoal. E o investimento? O que é o investimento, para finalizar? Investimento é tudo aquilo que a empresa compra agora e ela vai ganhar dinheiro no futuro. Ela vai aplicar esses materiais, esses gastos que ela teve no futuro para ganhar dinheiro. Que é exemplo de investimento? Ela comprar matéria-prima antecipada porque ela sabe que vai aumentar no outro mês. E aí ela forma um estoque, e aí quando aumenta mesmo o preço, aí ela produz o item. Isso é um investimento, comprar estoque antecipado, sabendo que vai aumentar o preço. Outro tipo de investimento é comprar uma máquina que produza mais, que vai render mais, que vai fazer a empresa ganhar mais dinheiro. Também é um investimento. Então, pessoal, revisão está pronta. Eu vou parar a gravação agora, parar a apresentação, parar a gravação. Eu vou só verificar quem são os alunos que estão presentes hoje. Vou anotar aqui. Eneli teve filho, né? Teve, Luna chegou. Luna chegou. Eu mandei parabéns lá, bem orientado. Parabéns, Luna. Eric está presente. Ayane está presente. Sônia está presente. Tassiana está presente. Fagner presente. João presente. Cadê mais? Marcos está presente também. Tem Marcos, não tem? Cadê Marcos? Gildo e Vitor. Gildo. Presente, professor. Vitor. Quem mais? Tinha um Marcos também na chamada. É Marcos Júnior, eu acho o nome dele. Tem um Marcos Júnior na turma, não tem? Eu vou anotar aqui. Pronto, pessoal, tá anotado. Ele estava aí na aula e saiu. Não, vou contar como presente. A revisão, pessoal, tá pronta. A gravação eu já finalizei. Desejo uma boa noite para todo mundo.